Ok. Os irmãos estão vendo a tela? Estão me ouvindo bem? Sim, tá. Ok. Perfeito. Muito obrigada, agradecer a Deus pela Marcinha, pela Sil ter me convidado. Todos sabem que nós, nos 2 anos anteriores, estávamos bastante engajados com missões. Estamos, né, a gente está querendo retornar, então, devido à pandemia, tudo o que aconteceu, a gente deu uma parada, a gente estava engajado com alguns trabalhos, e devido a essa situação, a gente parou um pouquinho, mas nós vamos dar continuidade. E eu fiquei bastante feliz sabendo que eu ia dar aula bem no dia de missões, um dia muito especial para a nossa igreja, como a Silvana falou agora há pouco, sobre o dia 28 de fevereiro, que é uma data exclusiva da nossa igreja, da IPI do Brasil. E o estandarte, não sei se todos os irmãos estão acompanhando o estandarte online, esse mês eles falam sobre o trabalho da Secretaria de Evangelização, que quem está à frente como secretário é o reverendo Caio Batista, da UB de Sorocaba, e a IPI vai lançar um desafio para toda a igreja, para a Igreja Nacional, a partir de hoje, até o dia 25 de abril, que é o dia de evangelização. Então, se os irmãos leram o estandarte desse mês, o reverendo Caio Batista ele dá uma entrevista e ele fala um pouco sobre esse desafio, e eu também quero lançar esse desafio para a nossa igreja. Eles vão dar maiores informações lá no próprio site do Todos em Missão, que esse é o tema do ano da Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil. Então, qual que é eles querem desafiar e capacitar cada membro a ser um instrumento para a pregação do evangelho, e essas ações de evangelização, elas vão continuar até 25 de abril. Lógico, né? A gente tem que fazer esse trabalho diariamente até o fim. Porém, eles estão lançando essa campanha. Então, essa campanha, começamos em fevereiro, inclusive hoje, tem como objetivo uma grande colheita no dia 25 de abril, durante esse período. Aí ele colocou, já pensou? Você já imaginou o impacto disso na sua igreja? Quando toda a igreja compreender que o chamado da missão é também individual? Então, qual que é o desafio? A partir de hoje, até o dia 25 de abril, nós evangelizarmos uma pessoa. Então, esse é o desafio que a Secretaria de Evangelização está lançando para toda a IPI de todo o Brasil, que de hoje até 25 de abril, nós evangelizamos uma pessoa. E aí parece que vai ter um trabalho no dia 25, no dia de evangelização, mas aí eles vão dar mais informações. E no domingo passado, nós, do Grupo de Ação Missionária, nós conversamos e nós vamos retomar os trabalhos de missões. Ainda não sabemos como que vai ser, se nós vamos retomar os momentos missionários, então a gente está conversando, a gente deu uma parada essa semana devido a todos os acontecimentos, mas creio que no próximo mês nós vamos ter novidades, a gente quer fazer a conferência missionária esse ano, não sabemos se será online ou se será presencial, mas o nosso objetivo esse ano, lá pelo mês de novembro, dezembro, é fazer a conferência missionária. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mensagem que proclamamos, pegando um gancho desse desafio da Secretaria de Evangelização. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a mensagem que proclamamos. E o texto-chave texto base da nossa aula de hoje, conta-se lá no livro de Atos. Pode deixar a Bíblia no jeito, irmão, que nós vamos ler bastante hoje. Livro de Atos, no capítulo 19, do verso 11 até o verso 20. Atos 19, verso 11 até o verso 20. Eu estou usando, na minha Bíblia, minha tradução, a Nova Almeida Atualizada. Então, nós vamos ler. Os filhos de Seva. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote,
Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles. Nus e feridos, fugiram daquela casa. E este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado magia reuniu seus livros e os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificava que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Esse é um texto onde nós vemos como que, quando a gente fala do evangelho, e o que prevalece aqui, o ponto principal desse episódio foi a queima dos livros de magia diante de todos, e eram livros bastante valiosos, e assim a palavra do Senhor crescia poderosamente. E nesse dia de missões, não é novidade para ninguém, nós sabemos que nós somos chamados a ser missionários, chamados e desafiados a testemunhar a mensagem da salvação. E nós temos que ser motivados diariamente a dar esse testemunho. E o que nós devemos testemunhar? Primeiro, declarar ter conhecido Jesus Cristo, atestar que Jesus Cristo é a verdade, dar esclarecimento sobre Jesus Cristo e transmitir às pessoas declarações sobre sua experiência, sobre a nossa experiência com Jesus Cristo. E uma das grandes palavras dos Atos dos Apóstolos é o testemunho, que no grego se chama martírium. E os primeiros a dar testemunho falavam de Jesus e daquilo que Jesus tinha feito na vida deles. Aí, mais tarde, a palavra passou a significar morrer por Jesus. Porque muitas das primeiras testemunhas, nós temos o exemplo de Estevão, deram a vida no ato de ser testemunhas. E assim, hoje, temos a palavra mártir. Então, agora nós vamos ler 4 textos, 4 exemplos de testemunho. Nós vamos ler 3 textos e eu quero mostrar, a gente vai passar um vídeo também, de torno de 5 minutinhos, para a gente falar sobre 4 exemplos de testemunho. Primeiro, vamos ler lá em Atos, no capítulo 2, Atos 2, 37 até 41. Atos 2, 37, 41. 3.000 batizados. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se, a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão de longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunha e exortava-os, dizendo: Salve-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 8, 4 a 8. Felipe prega em Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam para toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve uma grande alegria naquela cidade. Atos 8, de 26 até 38. Felipe e o eunuco. Um anjo do Senhor disse a Felipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza.
e esse se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, ao alto oficial do Candace, rainha dos etíopes, e qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negavam justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere esse profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o seu coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este, seguindo o seu caminho, cheio de alegria, uma palavra muito interessante que nos dois textos que nós lemos, de Filipe, lá em Samaria e aqui, as pessoas, eles estavam cheios de alegria, mas Filipe foi visto a última vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as outras cidades até chegar a Cesareia. E aí eu quero pedir para o Josué colocar um vídeo, um pequeno trecho do filme Desafiando os Gigantes. É um filme evangélico e é muito interessante essa parte também, quando o treinador fala com os meninos lá que vão fazer do jogo, como ele faz a pregação do evangelho. $10 para aquele que disser quem venceu o campeonato estadual há uma década. Walker Jennings. Não. North Metro. Parem de chutar, ou sabem ou não. E 5 anos atrás? Richland. Isso foi há 3 anos. Não conseguem se lembrar, não é? Isso me leva a fazer algumas perguntas. Qual é o objetivo desse time? Vencer os jogos? E depois disso? Ganhar o troféu e depois vão falar da gente. Talvez, por um tempo. E depois? Não sei não. Ganhar uma grana, jogar na faculdade, ser treinador de amadores. Onde é que você quer chegar? Acha que estamos perdendo tempo? Se nosso objetivo é apenas vencer os jogos, eu acho. Não quer que a gente vença os jogos? Não. Não se for o objetivo principal. Vencer jogos de futebol é uma coisa pequena para se viver. E eu adoro futebol tanto quanto qualquer um. Mas até os troféus de campeonatos vão encher de poeira e serão esquecidos. Acontece que até agora tudo se tratou da gente, de como nós podemos ficar bem, de como podemos conquistar a glória. Mas quanto mais eu leio este livro, mais eu descubro que a vida não se trata de nós. Não estamos aqui apenas para obter glória, ganhar dinheiro e morrer. A Bíblia fala que Deus nos colocou aqui por Ele, para o honrarmos. Jesus disse que a coisa mais importante na vida é amar a Deus com tudo o que somos e amar aos outros como a nós mesmos. Se vencermos todos os jogos, mas perdermos isso, então não fizemos nada. Futebol não vai significar nada. Então hoje estou apresentando uma nova filosofia. Acredito que o futebol é apenas uma das ferramentas que usamos para honrar a Deus. Então acha que Deus se importa com o futebol? Acho que se importa com sua fé. Se importa onde está o seu coração. Se conseguir mostrar sua fé no campo de futebol, então sim, Deus se importa com o futebol porque se importa com você. Ele mandou Jesus para morrer por nós, para vivermos por Ele. É por isso que estamos aqui. Mas vejam, não é só no campo de futebol.
Nós temos que honrá-lo em nossos relacionamentos, no respeito pela autoridade, na sala de aula e quando estão sozinhos na internet. Quero que Deus abençoe tanto este time que as pessoas falem sobre o que ele fez. Temos que dar o melhor para ele em todas as áreas. Se vencermos, o louvaremos. Se perdermos, o louvaremos. De qualquer forma, vamos honrá-lo com nossas ações e atitudes. Então pergunto a vocês, para quem vocês vivem? Eu resolvi honrar a Deus com tudo o que eu tenho. Vou deixar tudo nas mãos dele. E quero saber se estão comigo. Amém. Então, nós citamos 4 exemplos aqui, 3 leituras e um vídeo. Lá em Atos 2, que a gente leu do versículo 37 e 41, Pedro falou para muita gente e da conversão de 3.000 pessoas. Então, Pedro, ele proclamou e testemunhou que a mensagem de salvação era para o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo e é prometida aos judeus que ouvem a sua mensagem, aos filhos e a todos que estão distantes, isto é, também para os gentios. Conta-se lá no livro de Efésios 2, de 11 a 13. O segundo, nós lemos lá em Atos 4 a 8, Filipe em Samaria. Os cristãos que foram dispersos, eles foram dispersos e anunciaram o evangelho por toda parte. E Filipe levou o evangelho lá para a região de Samaria. Atos 8, 26, 40, Filipe e o eunuco. Depois do evangelho ser anunciado aos samaritanos, o evangelho foi proclamado a um etíope, no verso 27, isto é, os dos que estavam longe, que consta lá do livro de Atos, lá no texto de Atos 2, 39, Atos 2, 39, que diz assim: porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E o eunuco creu na mensagem de Jesus. E o trecho agora do filme Desafiando Gigantes, onde o treinador estava conversando com seus atletas sobre honrar a vida, sobre ele ter entregue, né? Ele entregou a vida a Jesus Cristo, ele entregou a vida ao Senhor, e ele estava desafiando todos os atletas a fazerem isso também. Então, são formas diferentes da pregação do evangelho, formas diferentes, cada um da sua forma, cada um para um grupo de pessoas, o evangelho foi pregado. E nós estamos hoje num momento muito diferente da igreja, ao decorrer de um ano. Então, em uma pandemia que a gente não sabe como e quando irá acabar, de que forma isso... A gente não tem, a gente está vivendo a cada dia. E tem uma ferramenta que está sendo muito utilizada como meio para o testemunho do anúncio do evangelho, que é a tecnologia, né? Então, cultos sendo transmitidos online, grupos de WhatsApp, de discipulado. O Zoom está sendo uma ferramenta, entre outras ferramentas que também de ferramenta remota que estão sendo usadas para o anúncio do evangelho. Então, nesse momento, a gente também tem que entrar nessa brecha e falar do evangelho e pregar o evangelho. De qualquer forma, a tecnologia, principalmente nos cultos, ela está sendo anunciada por uma gama de pessoas. E tem também as mensagens e também os grupos que nós falamos mais individualmente. E também não podemos esquecer que, mesmo com menos frequência, nós estamos tendo contato com pessoas. Muitos já voltaram a trabalhar, muitos já voltaram para a escola, não na faculdade, mas pelo menos as escolas voltaram. Então, a gente não pode esquecer também de aproveitar essas brechas e falar do evangelho. Então, existem alguns elementos essenciais para a pregação, a proclamação do evangelho. Não está passando aqui. Só um momentinho, irmãos. Deixa eu passar aqui. Foi. Então, existem alguns elementos essenciais para a proclamação do evangelho. Enfatizar a palavra quando nós estivermos falando do evangelho, corresponder a uma necessidade e falar de uma pessoa. Enfatizar a palavra. Então, de todas as mensagens, de todos os textos que nós lemos agora,
até inclusive no nosso texto-chave, a palavra de Deus era o ponto central da mensagem. Então, os primeiros crentes, eles iam por toda parte pregando a palavra. Por 18 meses, em Corinto, Paulo se entregou totalmente à palavra, Atos 18:5, e também em Éfeso, 19:10. Então, os primeiros crentes, eles afirmavam que a palavra, que a mensagem difundida não era meramente a palavra dos homens, mas sim a palavra de Deus que transformou naquela época e que hoje transforma vidas. Lá em 1 Tessalonicenses 2:13 diz assim: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e a recebestes, não como palavra dos homens, mas sim, segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, em nossos dias hoje, é muito comum, eu já ouvi também a sugestão que devemos ser mais sutis quando falarmos de Jesus, não com tanta ênfase. Às vezes que não devemos mais usar a Bíblia, porque hoje, essa tecnologia, a gente anda com a Bíblia no smartphone, então, às vezes, não é necessário mais falar. Eu sempre uso um exemplo, quando falando de um homem que tem lá na Praça da Sé. Na verdade, ele não fica na Praça da Sé, ele fica espalhado ali na região central, ele fica ali às vezes ele está na Patriarca, às vezes ele está na Praça da Sé, às vezes ele está ali no Largo São Francisco, onde eu trabalho, e ele está com a Bíblia na mão. E esse homem, ele fala com fervor da palavra de Deus. Muitos, assim, falam que ele é louco, outros param para ouvir, outros saem de perto dele, mas o que me chama a atenção é com o fervor que ele fala do Evangelho. E ele fala, praticamente, eu vejo esse homem todas as vezes, praticamente todos os dias ele está ali em algum ponto da parte central de São Paulo, falando do Evangelho, sem medo, com ousadia. Ontem eu fui numa igreja, numa comunidade bem carente, lá na Vila Brasilândia, onde eu fui convidada para pregar num culto de jovens. E tinha em torno de 30 jovens ali. E é uma igreja bem pobre, bem humilde, bem simples. E o que me chamou a atenção, assim, eles no momento que eles estavam cantando, sim, mas o que me chamou a atenção de todos aqueles jovens que estavam ali era a ousadia da proclamação da palavra, era a ousadia de falar do evangelho, independente se estavam desafinados. Muitas vezes a gente começa a tentar colocar algumas coisas nossas assim, um tabu, mas eu não coloquei naquele momento, e eu olhei de uma outra forma sobre a ousadia daqueles jovens de falar sobre a palavra do evangelho, independente da situação. Numa comunidade carente, numa comunidade pobre, 30 jovens ali ouvindo da palavra do Senhor. Então, foi algo que muito me emocionou ontem, no momento que eles estavam falando da palavra. Então, e quem pensa dessa forma, que a gente não tem que falar do evangelho com ousadia, não pensa assim que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Portanto, a palavra de Deus é ela que vai converter, é o Espírito Santo que vai agir. E não as nossas palavras persuasivas, e não as nossas palavras da forma que a gente faz. A gente tem que pregar e fazer a nossa parte da pregação do evangelho. Quem vai fazer depois, o agir do Espírito Santo faz a parte dele. Amém? Então, um outro ponto é corresponder a uma necessidade. Então, os primeiros crentes, os primeiros cristãos, tentavam descobrir a condição espiritual de quem eles estavam conversando naquele momento, naquela época. Cultura dos seus ouvintes. E aí, em cima dali, eles aplicavam a verdade de Jesus naquela situação. Eles eram os primeiros crentes, os primeiros cristãos, é algo que a gente tem que ser, eles eram muito bem enraizados nas escrituras e na realidade daquele povo. Então, eles procuravam mostrar Jesus como solução para a necessidade daquelas pessoas. Por isso, é muito importante nós, como os cristãos, estar engajados culturalmente com os assuntos de hoje, contemporâneos, do dia a dia. O teólogo Calbart, ele diz que o crente ele tem que estar com a Bíblia numa mão e o jornal em outra. Então, ou seja, a gente precisa estar antenado de tudo o que está acontecendo para a gente saber, na hora que nós formos conversar com alguma pessoa, fazer evangelização, não somente chegar, olha aqui, Deus te abençoe, amém. Nós temos que estar engajados com a palavra e com a cultura daquela pessoa e a necessidade daquela pessoa para a gente corresponder à mensagem. Então, muitos de nós, a gente tem que pôr uma coisa na nossa cabeça, que o nosso campo missionário é o chão que a gente pisa. É aonde nós estamos, no nosso trabalho, no nosso estudo.
Então, nós precisamos saber falar de acordo com a necessidade do momento, de acordo com a necessidade daquela pessoa, de acordo com a necessidade do grupo que nós estamos conversando. Não simplesmente pegar a Bíblia e jogar qualquer coisa ali. Não é assim. Então, a gente precisa estar também nessa área cultural, nessa parte contemporânea, também estar engajados nisso daí. Amém? E falar de uma pessoa. E que pessoa é essa? Jesus Cristo. Então, não foi uma filosofia de vida que cativou a atenção dos primeiros cristãos. Foi a pessoa de Jesus Cristo. Foi Jesus que eles proclamaram. E é isso que nós temos que fazer. Então, e o que eles falaram? Lá em Atos 2, 22, eles falaram de Jesus, o homem. Atos 2, 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem provado por Deus, de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Falavam de Jesus, o crucificado, lá em Atos 8, 32, 35. De 32 e 35. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro muito diante do seu tosqueador, que nós conversamos lá na parte do Felipe falando com o eunuco. Então, eles falavam do Jesus crucificado. Lá em Atos 2, 32, eles falavam do quê? Do Jesus ressurreto. Atos 2. Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Falavam do que? Do Jesus reinando. Atos 2, 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estado dos seus pés. Então, irmãos, a fé cristã fala daquilo que Deus tem feito por intermédio de Jesus Cristo. Então, é dele que a gente fala, ele tem que ser o ponto central da nossa pregação. Ontem eu vi uma mensagem que nós vamos ser perseguidos o tempo todo. Só que se essa perseguição não acontece, nós não estamos falando do evangelho corretamente. E a nossa perseguição está sendo diária. No momento que você vai falar de Jesus Cristo em algo que você não concorda, aponta um dedo na sua cara. Aponta um dedo. E a gente acaba não querendo falar mais. Fala, por que eu vou, tipo assim, perder tempo de ficar falando? Então, a perseguição acontece. Então, se você está sendo perseguido, sendo insultado por falar de Jesus Cristo, então você está falando evangelho. Quando não acontece isso, a gente tem que começar a rever nossos conceitos. Se realmente a gente está falando mesmo de Jesus, exortando as pessoas e falando da forma que tem que ser falada. Então, conforme lemos lá em Atos 2,38, quando os habitantes de Jerusalém, eles quiseram saber o que eles deveriam fazer, o que Pedro enfatizou para eles? Deus oferece 2 presentes para você, perdão e Espírito Santo, arrependam-se. Então, Deus está te oferecendo um presente, portanto, temos que nos compadecer e ver que existem pessoas sedentas por Cristo. Tempo todo no nosso campo missionário, que é o chão que a gente pisa, a partir do momento que a gente acorda. A partir do momento que a gente sai da porta para fora da nossa casa. Nós temos que refletir a luz de Cristo nas nossas vidas? Temos sim, mas nós temos também de falar desse Jesus Cristo, sem medo. E a resposta, ela vem no agir do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que receberam a mensagem. A gente tem que falar. Então, não fica depois, nossa, eu falei para ele, eu não estou vendo retorno, não estou vendo, não, a resposta não vem para nós. A resposta vem no agir do Espírito Santo das vidas que receberam a mensagem através de nós. Então, a evangelização, ela tem que ser uma tarefa prioritária da igreja, na igreja, tanto individualmente, nós como igreja individual, como a igreja do corpo de Cristo. Então, ela tem que ser uma tarefa prioritária, pois repetidas vezes o Senhor ordenava os seus discípulos que saíam pelo mundo para anunciar as boas novas do evangelho. Então, a evangelização, ela deve ser o quê? Uma tarefa prioritária da igreja de Cristo. Então, nós vamos ler 3 textos. Primeiro, que tarefa é essa? Erguei os olhos e vede os campos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E o ide.
ide por todo mundo. Erguei os olhos e vede os campos. João 4,35. Eu, porém, os digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Depois do encontro com Jesus, lá à beira do poço, um texto bastante conhecido que consta lá em João, no capítulo 4, a mulher samaritana, após conversar com Jesus Cristo, ela compartilhou com o seu povo o que havia acontecido com ela. E a notícia se espalhou aos samaritanos, que ficaram com desejo do que? De conhecer mais Jesus. E esse fato que Jesus se refere quando diz: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueio para a ceifa. Nós, como igreja, precisamos ver o mundo como Jesus viu aquelas pessoas lá em Samaria, prontas para a colheita espiritual, sedentas pela mensagem do evangelho. Então, a gente tem muito trabalho para ser feito, irmãos. Tem muito trabalho, a gente não tem que ficar parado. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então, Jesus, ele nos convida a isso. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, Jesus, ele está nos convidando. Então, portanto, ouçamos a voz do Senhor que nos chama e, pela fé, obedecê-lo e seguir em frente para a mensagem da proclamação do Evangelho. E que resposta que nós temos que dar ao Senhor a esse trabalho? Eu quero ir, Senhor. Eu quero ir à sua seara trabalhar, eu quero ser um ajudador, eu quero falar de ti, do seu amor, e com alegria ir e proclamar as suas virtudes, independente da situação. Como eu falei ao longo da nossa aula, que o nosso campo missionário é o chão que nós pisamos. Lógico que tem os missionários que estão aí, que foram enviados a outros países, enviados a outros estados. Nós vimos exemplos aqui. Então, nós temos que rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então, assim como Samaria, o evangelho hoje está sendo semeado das mais diversas maneiras. Portanto, não devemos cessar de orar para que o Senhor mande mais trabalhadores. E também não devemos esquecer das nossas orações àqueles que estão em outros países, levando o evangelho, passando por perseguições. Hoje eu estava vendo, eu tenho um menino que a gente acompanha, o Lucas, ele é da IPI, lá de Alfenas. E é um missionário que a gente teve contato com ele, e ele, para mim, para a Mayra, ele sempre está atualizando o que ele está fazendo lá na Turquia. E interessante que no início de fevereiro ele falou assim, ele mandou uma mensagem para a gente assim, um amigo islâmico que está quase passando para o nosso time, que ele fala dos obreiros, me escreveu perguntando se eu tinha o livro de Lucas. E eu acabo de me encontrar com ele e dar uma Bíblia a ele, e a ver que ele me perguntou, mas onde é o livro de Lucas? Foi só aí, então, que eu expliquei que o livro de Lucas estava onde? Na Bíblia. Então, se muitos abandonaram o evangelho durante a pandemia, não se esqueçam daqueles que ainda não fazem ideia que o livro de Lucas, sabe onde o livro de Lucas está? Na Bíblia. Então, esse homem, ele não sabia onde estava, que ele estava querendo saber do livro de Lucas. Então, tem o Lucas, tem muitos missionários que a gente teve contato. A Zolina, se eu não me engano, voltou para o Oriente Médio. A gente não pode esquecer que tem um missionário que saiu de dentro da nossa igreja, que é o Gabriel, que faz o trabalho com jovens lá na Jocum. Entre tantos outros missionários enviados pela nossa igreja, pela IPI de todo o Brasil, pela Missão Sena, que a gente trabalha muito com eles. Como eu falei, a gente deu uma parada devido a essa pandemia, mas é uma instituição que a gente está sempre trabalhando. Então, a gente precisa, como igreja, orar por um avivamento missionário dentro da nossa igreja, da IPI. Estou falando não igreja como um todo. Então, a gente precisa orar por esse avivamento nas igrejas, porque essa sim é a direção certa. E uma das tarefas que o Senhor Jesus nos ordenou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O ideal para o ide não é necessariamente algum lugar distante, como nós demos aqui alguns exemplos. Se estivermos no centro da vontade de Deus, o chão que nós pisamos é o local que Deus preparou para nos usar para a sua colheita. Então, nós, irmãos, temos que nos unir a Ele nesse grande propósito, nós como igreja, e não sejamos limitados apenas à nossa Jerusalém, não sejamos limitados apenas ao nosso mundinho, nossas preocupações locais, os nossos pensamentos e sentimentos. Não,
Vamos nos entregar para essa missão de todo o nosso coração, de que essa missão que nos foi dada, esse é um privilégio. Sendo preparando pessoas ou indo, não sei, mas essa missão nos foi dada. O apóstolo Paulo, ele resumiu a mensagem do evangelho assim: antes de tudo entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Cristo veio ao mundo e apagou todos os nossos pecados, cumpriu aqui todas as exigências de Deus a seu favor, morreu, ressuscitou e hoje se assenta à destra do Pai e voltará. E esse Cristo que a gente tem, a cruz de Cristo, ela tem que ser a mensagem que nós proclamamos, que temos que proclamar diariamente para quem não conhece. E até que esse tempo se cumpra da volta de Cristo, o Senhor está juntando todo o seu povo em toda a terra. Por meio de quem? Por meio da fiel vocação da tua igreja. Essa vocação que ele deu à sua igreja para a pregação da tua palavra. E nesse caminho, com certeza vai haver interrupções, circunstâncias inesperadas. Nós estamos passando por circunstâncias inesperadas, nós estamos passando por interrupções muitas vezes de pregação do evangelho, mas pode ter certeza que nenhuma dessas não está sem um propósito na vida, que o Senhor sabe de todas as coisas. Então, queridos, em outras palavras, estejamos prontos para dar o testemunho de Cristo. Ser um exemplo daqueles exemplos que nós colocamos. Existem muito mais exemplos daqueles 4 que a gente colocou, que nós somos limitados em horários aqui em aula. Então, qual que é essa nossa meta? A nossa meta diária, individual e como igreja. Fazer Cristo conhecido em sua graça e seu amor. Declarando com nossas vidas, com as nossas vozes, que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a nossa missão. Essa deve ser a mensagem que devemos proclamar. Eu vou pedir para o Josué colocar agora uma música que todo mundo conhece, é uma música que nós cantamos muito sobre missões para a gente encerrar a nossa aula.
Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar nesta manhã falando um pouquinho sobre missões. E peço que os irmãos estejam orando pelo grupo de ação missionária, para que provavelmente no segundo semestre a gente retome com os trabalhos de missões, enfim. Que o Senhor possa nos abençoar. Muito obrigada.